Você está entrando no Portal do Amanhã. Olá para você que está ouvindo a Rádio Boa Nova, e podendo também assistir a rádio, isso mesmo, através da TV Mundo Maior. Começa agora mais um programa Portal do Amanhã, diretamente dos altos de Picanço, Guarulhos, aqui na grande São Paulo. Muito boa noite para o nosso querido Felipe Siqueira, que vai estar aí no comando até a meia-noite, né, Felipe? E lá nos transmissores é o Benê, com aquele vozeirão de locutor famoso. Muito boa noite para você que está em 1450M, Guarulhos e Grande São Paulo. 1080M, Sorocaba e Grande Região. 1160M, Cidade de Mococa e região em torno. E também 870M, Juazeiro e Petrolina, Bahia e Pernambuco. E estamos também em 720 AM no Vale Histórico, cidade de Cruzeiro e região, divisas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Brasil! Pátria do Evangelho, coração do mundo, pátria do Evangelho. Muito boa noite para você que está aí pelos canais abertos em Três Corações, Ouro Fino, Minas Gerais, Grande São Paulo, Mogi das Cruzes e também pela antena parabólica, aí o sinal da TV Mundo Maior para você. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está em outro fuso horário, em outros pontos do planeta, nos ouvindo em www.radioboanova.com.br e também em www.tvmundomaior.com.br, aonde está também o nosso querido Everaldo lá nos controles. Muito boa noite para você aí que está sintonizando. E fique na sintonia para você que está em 92,1 São Tomé, na Argentina, e do lado brasileiro, aqui em São Borja, no Rio Grande do Sul. Quer participar do nosso programa? Pode mandar e-mail para ouvinte@radioboanova.com.br. E quer mandar também aí mensagens instantâneas? redeboanova@hotmail.com. É o Skype que está ligado aqui para você mandar as suas mensagens instantâneas. E participar também através do 0800 979 5011. Estamos começando mais um programa Portal do Amanhã. E dentro do Portal do Amanhã estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho no Lar e no Ar. Para estudarmos o Evangelho, estamos aqui com o nosso querido Rubens, lá na Fraternidade do Amor, aqui da Moca, São Paulo, né? E boa noite, Rubens, obrigado pela presença. Boa noite, Nando, boa noite a toda a equipe, a todos os ouvintes, os telespectadores. Estamos aí para mais um programa. Isso aí. E também o nosso querido Maurício Guido, lá da Fraternidade. Obrigado pela presença, Maurício. Boa noite, Nando. Boa noite, telespectadores, teleouvintes, né? A toda a equipe aqui da rádio. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite, seja bem-vindo aí. E nós, de segunda-feira aqui, reiniciamos, né, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, na semana passada, ainda estava aqui o Rubens e o Eduardo, nós já fizemos a leitura da primeira parte do Evangelho, que é a introdução. Aliás, nós começamos até antes da introdução aqui, aí lemos a primeira parte, que é o objetivo desta obra, né, na introdução, e agora nós... Antes disso, lemos o prelúdio. O prelúdio, com a mensagem, né, do Espírito da Verdade. Então, para você que quer acompanhar esse estudo, porque a gente está fazendo esse estudo desde as primeiras letras, as primeiras frases deste livro, né? Nós estamos usando da editora Petit,
a tradução ou a edição da editora Petit, que é uma edição cuja assim a forma de se expressar aqui através do Evangelho, ela é mais simples, é mais clara, assim, até para nós que estamos aprendendo aqui, né? Então, nós paramos no tópico 2, que é autoridade da doutrina espírita. Então, aí você vai ver lá, controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Então, nós paramos aqui, para você aí acompanhar em casa, tá bom? Então, procure aí, lá, introdução, já no tópico 2 da introdução, autoridade da doutrina espírita. Mas antes de a gente efetivamente iniciarmos a leitura e os comentários, vamos à praça, nosso querido Felipe Siqueira. Portal do Amanhã, Evangelho no lar e no ar. Senhor Jesus, benfeitores e mestres queridos, que têm nos acompanhado na jornada terrena, nos aprendizados, nos beabás de nossas consciências, que possam nos auxiliar neste dia, a fim de que possamos extrair o máximo possível desses ensinamentos que os Espíritos, o ensinamento universal dos Espíritos trouxe através de Kardec e todos aqueles que trabalharam para que esta obra chegasse como chega hoje, como está em nossas mãos, como está neste momento aqui em que estamos explorando o conhecimento deste Evangelho. Que os benfeitores amigos possam clarear os nossos pensamentos, abrir os horizontes do nosso pensamento, para que assim a gente possa mais e mais aprender com as palavras que este livro nos traz. Te agradecemos, Senhor, e que a vossa luz esteja conosco agora, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Autoridade da doutrina espírita. Controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse uma criação puramente humana, só teria por garantia as luzes dos que a criaram. Acontece que ninguém na Terra poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta. Se os espíritos que revelaram a doutrina espírita se manifestassem a um único homem, nada lhe garantiria a origem, pois seria preciso acreditar na palavra daquele que dissesse ter recebido deles os ensinamentos. Admitindo-se uma perfeita sinceridade, poderia ele convencer perfeitamente as pessoas por seu meio, poderia ter seguidores, mas jamais chegaria a reunir todo o mundo. E a gente já pôde comentar aqui, né, Rubens, o Maurício, com o Eduardo também presente, né, a manifestação dos espíritos, como elas ocorreram para se formar essa obra, né, essa como todas as obras que formam o Pentateuco, né, do Espiritismo, porque elas vieram de várias partes e de vários espíritos, vieram de várias mentes, porque os espíritos somos nós, somos nossas mentes, são a mente dos sábios, dos mestres, dos professores, vamos dizer assim, daqueles que se manifestaram, né? E se fosse através de um único homem, talvez não teria tanta validade, né? Não teria, como ele diz aqui, não até teria tanto valor, existiu, né? um pequeno método de agrupamento de, a partir de pelo menos 3
posições parecidas e que se compilava aquele determinado item. Então, a voz de uma fonte só nunca foi determinante, ela nunca foi ouvida somente ela. Precisaria método, né? existir uma singularidade, uma coincidência, melhor dizendo, de 3 opiniões. Em lugares afastados, como a gente já Comentou aqui, que na época o afastado dentro do próprio continente europeu, por exemplo, já era distância... uma coisa bastante significativa, né? É verdade. E aí começou a fazer parte da obra todos os assuntos que tinham essa coincidência no seu escopo, na sua essência. Esse é um método, né, que foi científico mesmo, de averiguação, né, de comprovação, de que a gente não aceitar, até o próprio Kardec fala isso, né? A gente tem que questionar. Tem que questionar, sempre, duvidar dos espíritos. Duvidar, né? tudo. Então ele fez isso, né? Ele não deixou que a coisa passasse assim, ouvir. Às vezes a gente até talvez não seja a palavra correta, mas leviandade da nossa parte de ouvir alguma coisa e já passar aquilo sem examinar se aquilo realmente tem veracidade, se aquilo realmente é uma coisa verdadeira, e se deixar levar por entusiasmo, muitas vezes, até vezes pela beleza das palavras, e, no entanto, a gente não faz nenhuma averiguação. É como se a gente receber uma psicografia e achar que aquela psicografia é verdadeira, e falar, não, e não examinar, sabe, fazer um simples exame. Sabendo que existe a possibilidade dela não ser, né? Não é? Então, Kardec fez isso com rigor e com critério. Eu acho que isso foi o início de uma conduta que foi se consagrando com tudo que envolve o ensinamento da espiritualidade e da doutrina de Kardec. Nunca houve uma manifestação por parte do próprio Kardec, que era o grande coordenador disso tudo, no sentido de não se permitir ser o mais justa e fiel possível e não ter, como nós vamos sempre, quando lemos a respeito da doutrina, nenhum receio de ser questionado. Isso já é uma essência da própria doutrina. Isso. Você pode questionar à vontade, ao contrário de outras religiões, onde você pode querer manifestar algum confronto contra os princípios que são proibidos. A doutrina, ela é completamente livre e sem qualquer precaução com isso. Questione mesmo, porque nós sabemos a essência do que ela transmite. E aí, como você, Nando, falou agora, desconfie mesmo. Duvide quando você não se sente satisfeito, que a doutrina vai ter como te explicar isso e não vai te deixar em senões, né? É bom a gente entender isso, né? Porque para também compreender o trabalho que Kardec fez, né? Tão minucioso, tão... ele deve ter... Ele teve essa preocupação. Teve trabalho... Porque com isso ele estava mostrando exatamente uma coisa que faria parte eterna da doutrina, que é a possibilidade de questionamento. Não é? Então você vai buscar, você não está entendendo, você não está achando, questione. E o conteúdo da própria doutrina vai te trazer essa resposta. E essa questão... Por isso não se aflige com questionamento. E fazendo isso, perguntando, duvidando, questionando, é que a gente aprende. Sim. Né? É onde a gente vai aprendendo. E quando você cerceia isso, você começa a ter que abrir mão de certos argumentos, né? De coisas assim, olha, isso é assim porque é assim. E a doutrina não quer. A gente, incansavelmente, a gente procura despertar isso no pessoal que está chegando, a ter o primeiro contato com o Evangelho, deixando a liberdade dele poder questionar, mesmo que ele, na sequência, encontre que é um questionamento desnecessário.
o aprendiz tem que chegar com essa liberdade de poder depois ele vai amadurecendo, exatamente, né? Quando ele tem essa sensação, ele domina essa sensação de poder perguntar o que quer, ele se sente muito mais à vontade, ele consegue deslanchar no aprendizado dele. Quando você não tem essa liberdade, que você é obrigado a aceitar alguma coisa para talvez nunca poder discuti-la, fica tudo diferente, né? Porque quando você está livre, você vai colocando os seus conceitos, as suas dúvidas, você vai se expondo e é uma forma de você realmente se integrar à doutrina. Isso é fundamental. Eu acho que existia um propósito explícito em Kardec quando fez isso e quando divulgou esse sistema de aprendizado. Muito bem, então vamos prosseguir aqui com a leitura, quando aí o nosso amigo Kardec continua escrevendo: Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por um meio mais rápido e mais autêntico. Por isso encarregou os espíritos de levá-lo de um polo a outro, manifestando-se em todos os lugares, sem dar a ninguém o exclusivo privilégio de ouvir suas palavras. Um homem pode ser iludido, pode iludir-se a si mesmo, mas não se pode enganar milhões de pessoas que veem e ouvem a mesma coisa. Isto é uma garantia para cada um e para todos. Aliás, pode-se fazer desaparecer um homem, mas não se pode fazer desaparecer multidões. Pode-se queimar livros, que isso aconteceu, né? Na Espanha, queimaram-se vários livros, mas não se podem queimar os espíritos. Acontece que, queimando-se todos os livros, a fonte da doutrina espírita não seria atingida, pois ela não está... Desculpe. Aliás, pode-se fazer desaparecer um homem, mas não pode-se fazer desaparecer multidões. Pode-se queimar livros, mas não se pode queimar os espíritos. E acontece que, se queimando-se todos os livros, a fonte da doutrina espírita não seria atingida, pois ela não está na terra. Surge de todos os lugares, e qualquer pessoa pode beber nessa fonte. Se faltarem os homens para propagá-la, haverá sempre os espíritos, que alcançam todo o mundo e aos quais ninguém pode atingir. E em vista disso, os próprios espíritos fazem a propagação do espiritismo, com a ajuda de incontáveis médiuns que surgem de todos os lados. Se houvesse somente um único intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo mal seria conhecido, e o próprio intérprete, independentemente de qualquer classe a que pertencesse, seria motivo de desconfiança por parte de muitas pessoas. Nem todas as nações o aceitariam, enquanto os espíritos, comunicando-se em todos os lugares, com todas as pessoas, todas aceitas, e todos os grupos são aceitos por todos. O espiritismo não tem nacionalidade, e independe de cultos particulares, não é imposto por nenhuma classe social, pois qualquer um pode receber as instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Era preciso que assim fosse, para que todos os homens se sentissem convocados à fraternidade. Se não fosse posto sobre um terreno neutro, ele teria alimentado as desavenças, ao invés de abrandá-las. Aí aqui a gente dá uma pausa para também me veio aqui na lembrança, né, essa questão da manifestação dos espíritos em vários lugares, quando o Chico e o Valdo Vieira, Chico Xavier e Valdo Vieira, receberam de um mesmo espírito um único livro, em capítulos intercalados. Então o Chico recebia um capítulo e o Valdo Vieira recebia outro. E depois eles ali juntavam e o livro se formava. Então assim os espíritos também fazem e podem fazer. Nós falamos muito do Chico Xavier aqui, mas a gente tem quantos médiuns não surgiram no Brasil, como Valdo, como Divaldo Pereira Franco e tantos outros, Ivone
do Amaral e por aí vai. Isso Para para quê? falar dos mais conhecidos. Isso. Para que isso? O porquê disso? Né? Tem uma razão de ser, né? As pessoas que querem entender a doutrina espírita, se a gente lendo essa introdução, a gente já vai entender qual o propósito, quais os fundamentos, né, da doutrina espírita. Está aqui, ó, eles estão falando aqui, está dizendo tudo, né? O espiritismo não tem nacionalidade, ele fala aqui. Independe de cultos particulares. Não é imposto por nenhuma classe social. Então veja aí que aqui, já no início do Evangelho, você já pode encontrar como que é a doutrina espírita. Leia a introdução, aqui que você já vai entender, né, Maurício e aqui Rubens. Você vai percebendo que, mais uma vez, tudo foi tratado de uma forma extremamente espontânea a partir do momento em que foi estabelecido o método. E ele foi acontecendo por si só, né? Como a gente já falou, quer dizer, sem nenhuma pretensão de não divulgar a forma, né? Como tudo nasceu, está totalmente divulgado, documentado, sem o menor preconceito de nada. E tudo foi avaliado. Eu não consigo lembrar um pequeno livro que eu já li há muito tempo, qual era o nome dele, que falava exatamente desses métodos, sabe? Muito interessante, porque foi uma forma muito lúdica de você começar uma coisa envolvendo e despertando os interesses, né? E colocando o conteúdo daquilo que ia sendo somado e divulgado dentro de um patamar de unanimidade para os que acessavam, para os que liam, para os que estudavam. Então é fantástico. A gente começa já desde do primeiro momento do nascimento da obra, tendo um impacto de que realmente alguma coisa muito importante estava acontecendo ali, né? Pela forma, pela sua constituição, pelo seu jeito diferente de ser montado e de ser trazido ao grande público, né? Quer dizer, como que você ia trazer aquela revelação tão importante se você não tivesse uma linguagem, né, para aquilo lá, né? Cita também da queima dos livros, né? Que a gente sabe que houve a queima, foram apreendidos lá. Isso já era, né, uma precaução, uma previsão de que sofreria radicalismos, né, com relação ao trabalho. Quer dizer, a gente sabe que toda uma sociedade, e quanto mais a gente vai para trás, a gente mais vai vendo esse comportamento comum de ser radical. Quer dizer, nós passamos por diversas situações como a Inquisição. Não foi só a Inquisição que era tão radical, tem né? O Espiritismo? mais de 150, 150 né? e pouco. Comemoramos agora recentemente, né, Nando? Até falamos aqui no programa. É super atualizado, né? As pessoas podem perceber que a coisa está projetada para mais para frente ainda, né? Porque essa coisa que você estava comentando agora da Santa Inquisição, de tantas outras imposições, manifestações contrárias radicais, né? Quer dizer, você não pode trazer uma ideia nova que você era frontalmente impedido, e com ações até que atentavam contra a vida dos que traziam essa novidade. Não, quem estava contra vai para a fogueira. O próprio Espiritismo estava sabendo desses enfrentamentos e ele precisava encontrar uma fórmula que ele pudesse estar além disso tudo para, apesar de que as dificuldades fossem se apresentando, ele tivesse formas e meios de escapar disso. Porque isso poderia ser um movimento simplesmente abafado, né? Porque, na realidade, a essência do Espiritismo traz basicamente o quê?
amai a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, que é fundamentalmente uma situação de igualdade. Para quem mantinha aquela situação de poder e controle na mão, isso não é uma doutrina interessante, onde você estabelece que a raiz do relacionamento é igualdade para todos, todos têm o direito. Você não pode julgar o seu semelhante. Quer dizer, para quem é um ditador ou para quem tem um controle no poder social das comunidades, isso aí é uma desgraça, né? Porque você vai deixar que cada indivíduo possa evoluir por si só. Sim, como ele queira, né? Como ele querendo isso, e onde fica o controle sobre as massas? Seja pelo interesse qual for, econômico ou qualquer outro. Então, respondendo aí, Maurício, a pergunta de quando, né, o Espiritismo, o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. Depois teve a Revista Espírita, e o que é Espiritismo, né, o resumo dos princípios da doutrina. 156 anos. 157. Ou 7 agora, né? 157 anos. Foi E o livro, o Evangelho foi em 1864. 5 anos depois, né? 5 anos não, são 3 anos, 7 anos depois, aí lançou o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, 157 é a terceira anos. revelação mesmo, né? Porque não vem de encontro que muito dirigente da nossa casa falava que, como terceira revelação, vinha afirmar as coisas que Jesus... não vim destruir a lei... vim completá-la, vivê-la, né? E principalmente através de exemplos, né? Então, principalmente por isso, né? O advento de queimar os livros aí, em vez de eliminar, né? Que a ideia era eliminar, é como se você tivesse colocado mais lenha na fogueira, né? Falando, usando essa questão do queimar aí, né? E em vez de afastar as pessoas, chamou mais atenção ainda. Né? Virou o feitiço contra o feiticeiro, né? Pô, se estão queimando, o que tem de tão interessante que não é para ninguém saber? Isso realmente pôs a pulga atrás da orelha de cada um, daquele que é um ser pensante na época, né? E o cara vai atrás mesmo. É por isso que eu digo que existiu uma arrumação, uma manifestação no plano espiritual. Um planejamento, né? Um planejamento incrível por tudo isso, pensado em cada detalhe que pudesse se formar contrariamente à divulgação daquela obra. E muitas coisas foram feitas, quer dizer, imagina-se que isso foi preparado no plano espiritual com bastante antecedência, com bastante sabedoria, critério. Isso não foi soltado assim. Isso foi todo um processo de amadurecimento e falou, agora é a hora. Pode ir que agora a semente germina. E a gente percebe isso, né? E se você for pensar... Sob o comando do nosso Mestre Jesus, sem dúvida. Né? E se você for pensar... 156 anos na história da humanidade... Não é nada. Então nós estamos falando de alguma coisa extremamente recente, né? Bem recente. Uma coisa... Nós até já tínhamos comentado em mas que nos remete ao Cristo, atrás, né? Que nos remete... Pois é, mas para você ver como a coisa vem numa velocidade certeira, num formato certeiro... Nós tínhamos lá na nossa escola um aluno que hoje ele deve estar com uns 82, 83 anos, o seu Francisco. E ele, desde sempre, foi espírita e sempre divulgava isso. Ele falou, olha, eu sou espírita de uma época que meus pais estudavam o espiritismo que não se podia comentar por aí. Você tinha certas reservas de como falar sobre o espiritismo, mesmo no meio social que você pertencia. Então você percebe o quanto, e hoje, puxa vida, não sei se exatamente por a gente viver nesse país que
ele é tão múltiplo das suas origens culturais e raças e tudo, que está realmente, né, formando um povo com uma nova mente, que você pode falar abertamente da sua religião. Mas você imagina, 60, 70 anos atrás, você não podia falar de espiritismo em qualquer lugar. E em outras culturas você não pode falar. E outras que, por isso que eu disse do Brasil, ainda tem muitos países hoje, puxa vida, os países mais radicais, não tem condição de você sair falando isso daí, porque é proibido mesmo. Deixa eu só cumprimentar aqui o nosso querido Silvio Donizete, que já está assumindo aqui o controle da rádio e vai até às 6 da manhã, né? E o Joaquim nos transmissores de Guarulhos. Então o Silvio já assumiu aqui. Bom dia aí, Silvio. Obrigado aí. Grande Silvio. Grande Silvio Donizete, né? E também nos transmissores do Joaquim. Bom dia aí, Joaquim. E o Everaldo, que continua lá, não é? Na edição da TV Mundo Maior, que vai até às 6 da manhã também com esse trio, o trio Silvio, Joaquim e Everaldo. Os três mosqueteiros, o Silvio, Everaldo, quem está falando é o Silvio, os três mosqueteiros, Joaquim, ele que está falando. Não sou eu não, hein? Muito bem, então, para você que está chegando na rede aí, está entrando no ar aí na sua localidade, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no tópico 2 da introdução. Então nós já terminamos aqui o Evangelho, fomos até o capítulo 28, agora estamos retornando agora com mais apuro, estamos na introdução, porque da outra vez nós não viemos a introdução do Evangelho, agora nós estamos estudando desde a introdução, né? Então, para você saber aí, então, seja bem-vindo. E tópico 2, autoridade da doutrina espírita. E já estamos na página seguinte aqui do tópico 2. E os espíritos e a Kardec, aqueles que trabalharam, dizem o seguinte: na universalidade dos ensinamentos dos espíritos está a força do espiritismo e também a causa da sua rápida propagação. A voz de um único homem, mesmo com a ajuda da imprensa, levaria séculos para chegar aos ouvidos de todos. Mas eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os lugares da terra para proclamar os mesmos princípios e transmiti-los a todos de forma igual, do mais simples de entendimento aos mais sábios. Ninguém é deixado de lado. É uma vantagem que nenhuma das doutrinas que já apareceram até hoje possui. Resulta que, se o Espiritismo é uma verdade, ele não teme a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem as perturbações físicas do globo, visto que nenhuma destas coisas pode atingir os espíritos. Por isso que a gente fala que a doutrina é dos espíritos, né? Então, pode-se queimar, pode-se acontecer mudanças no planeta, perturbações físicas disso aqui no globo, né? Que se tiver algum rompimento de transmissão entre os homens, entre os espíritos, isso não vai acontecer. E ela se propagou aí com essa força, né? Rápida, né? Não estando só centralizado num único homem, mas em tantas outras vozes. Mas esta não é a única vantagem que resulta desta posição. Tem também uma poderosa garantia contra as divisões que poderiam nascer, sejam pela ambição de alguns, sejam pelas contradições de certos espíritos. Essas contradições são certamente um obstáculo, mas trazem em si o remédio ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos, por causa da diferença de conhecimento que têm, estão longe de possuir individualmente toda a verdade, pois não é dado a todos penetrar certos mistérios.
O que cada um sabe é proporcional à sua purificação, e a maioria dos espíritos não sabe mais do que os homens. Aliás, sabe até menos do que alguns deles. Há entre os espíritos, como entre os homens, presunçosos e pseudo-sábios que creem saber o que não sabem, sistemáticos que tomam suas ideias como verdadeiras, e, enfim, os espíritos de ordem mais elevada, que são completamente desmaterializados, os únicos despojados das ideias e preconceitos terrenos. Sabe-se também que os espíritos mentirosos não têm escrúpulos e se identificam com outros nomes para fazer aceitar suas utopias, ou seja, suas ideias fantasiosas. É fundamental considerar que para tudo o que está fora do ensinamento exclusivamente moral, as revelações que cada um pode obter terão um caráter pessoal sem garantia de autenticidade e devem ser consideradas como opiniões exclusivamente pessoais deste ou daquele espírito e que seria imprudente aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Outra medida tomada, né, nesse critério do Kardec, né, e daqueles que estavam trabalhando com Kardec, que é a identificação daquelas mensagens que não eram mensagens que com certeza chegaram muitas para o Kardec, né, porque em meio a tudo isso, tumultuando todo o conceito da doutrina. Porque entre nós, ele fala aqui de sábios e pseudo-sábios, de pessoas que têm mais conhecimento e outras não, devido à experiência e devido, né, a serem pessoas, a espíritos que já viveram, né, mais do que nós. E aí eles, com todo esse critério aí, eles também conseguiram, de alguma forma, conseguiram afastar mensagens e ideias que poderiam estar, né, realmente obstaculando aí o espiritismo, né? Então, e por isso que a importância de usar esse critério, de usar essas medidas né, de examinar-se a tudo, né? Porque senão a gente poderia realmente atrapalhar essa missão, esse planejamento aí dos... Mais uma vez a gente percebe todo um cuidado, né, com diversos detalhes que foi feito. Cada passo que você vai dando no entendimento da introdução da doutrina, a gente vai vendo que tudo foi cuidadosamente previsto e para que se pudesse entender e que principalmente se pudesse, na consolidação da doutrina, tirar todo e qualquer vestígio de dúvida. Porque nós temos que entender também que isso tudo foi feito com relação à competência moral da época que isso foi introduzido, né? Então, eles sabiam exatamente quais as restrições, quais os riscos que poderiam se correr com aqueles pseudo-falsos lá, os pseudo-sábios, que acham que sabe tudo e que não abrem mão do poder e por toda uma soberba, uma situação vaidosa, eles acabam impondo coisas e misturando, como você bem falou, nos conceitos da doutrina, situações criadas por eles mesmos. E que, mesmo assim, elas foram vítimas da rede, né? Elas foram filtradas de alguma forma e não conseguiram fazer parte da essência da doutrina. De novo, mais um exemplo fantástico que a gente acaba observando e se encantando com a pureza. A espiritualidade fez a coisa de tal forma que parece que torna tudo muito fácil, tudo muito possível. Simplificaram para nós, né? Muito simplificado, sem dúvida nenhuma. Um trabalho árduo que, nossa, abençoado.
Bem, a gente vai para um rápido intervalo, então está na hora da gente ir para o intervalo, na hora aí de você aí se preparar para o momento que a gente faz a prece, depois do intervalo também, deixando aquela água, se posicionando aí. Então, em sincronia, Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior, Silvio Donizete e Everaldo, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você está no Portal do Amanhã, com Nando Garcia. Você está no Portal do Amanhã, com Nando Garcia. Portal do Amanhã, Evangelho no Lar e no Ar. Emoldurados que estamos por essa melodia que chega suavemente à sensibilidade dos nossos seres, que nós possamos aproveitar essas vibrações que estas notas musicais nos traz, que esta melodia suave nos traz, e nos conectemos aos benfeitores queridos que trabalham incansavelmente, diuturnamente, na seara do nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, estamos no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, em sua introdução, que possamos trazer para o nosso universo esse conhecimento, a compreensão da doutrina espírita, o que ela representa, o que ela significa para nosso planeta. Ela não é a maior doutrina ou de maior adeptos no planeta, entre os encarnados. Nós temos certeza que a ideia que ela traz, que a instrução que a doutrina traz, que o ensinamento universal dos Espíritos traz, é a maior doutrina do planeta. Porque ela não é simplesmente ou somente o Espiritismo, mas sim o cristianismo redivivo. Que nós possamos abraçar para o nosso universo esses conhecimentos, a fim de que na jornada terrena em que nós estamos fazendo, o caminho que estamos trilhando, tenhamos forças de resistência, forças de esperança, forças de fé, forças de coragem para superar não tão somente aqueles obstáculos que encontramos no caminho, mas aquelas impossibilidades que criamos para nós mesmos, os obstáculos que estão não à nossa frente, mas em nós mesmos, as dificuldades que vemos somente fora, mas aquelas que estão em nós. Que o Espiritismo esclarecedor, que o Espiritismo iluminador, consolador, possa abrir esses campos internos de cada um de nós. Que possamos ouvir a voz ou as vozes dos Espíritos desse ensino universal de amor e de luz que Tu nos deixaras, Senhor. Esparge, Senhor, Sua luz por toda essa esfera de vida em que nos encontramos. A todos os seres que fazem parte desta enorme e grande família. Que a paz que o Espiritismo nos traz possa ser aquela bandeira que vai tremular no ponto mais alto do planeta, irradiando luz a tantos corações.
E, Senhor, nesse instante, aproveitando a ligação com essas esferas superiores, a quem Tu nos concede por amor e misericórdia a oportunidade de comunicação, não por nossos méritos, mas pela Tua bondade, pedimos por aqueles irmãos que estão passando por muitos desafios, dores e dificuldades. Entre esses nossos irmãos, queremos lembrar do irmão Hélio Coco, que nos deixou desencarnando nesses últimos dias, voltando à pátria espiritual. Possa ele estar sendo acolhido, já amparado, e neste retorno se equilibrar para uma nova vida. A recuperação também da nossa irmãzinha Luna Camille, de São Paulo, capital. E a tantos outros irmãos que não pudemos dizer o nome aqui, mas que estão em nossos corações, em nossas mentes, pessoas ligadas a nós, pessoas que precisam de amparo, de socorro no nosso meio familiar, social, pessoas que fazem parte da nossa vida. Te agradecemos a oportunidade de hoje e que a Tua luz nos oriente os passos nesta hora e sempre. Que assim seja. É isso aí, estamos de volta e antes de prosseguir aqui, a gente quer dar uns recadinhos e também pedir para que você que queira participar do programa, entrar no assunto aqui da introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Do tópico que a gente está aqui comentando, lendo, você pode participar também. Aí, né, estamos aí abrindo o telefone, o Silvio vai recepcioná-lo para você entrar em contato aí, conversar sobre o Evangelho, se tiver alguma dúvida e nós soubermos responder, se não a gente pode buscar aí os nossos mestres aí para responder, ou você colocar também uma experiência sua, o que você chegou à conclusão, o que você acha que pode falar, né, do estudo aqui que nós estamos levando aqui dentro do Evangelho. Nós tivemos esse ano aqui o 12º Encontro Amigos da Boa Nova. E muitas pessoas, quando vão... Eu mesmo fui em encontro, eu não consegui assistir todas as palestras, ouvir todas as palestras. E o que então a Rádio Boa Nova está fazendo? Né? O Clube Amigos da Boa Nova está produzindo um kit com um DVD duplo e CD. Então você vai ter toda a programação que ocorreu, palestras maravilhosas lá, mesas redondas, a participação especial lá do Gerry Adriani, né? Tem imagens também inéditas, que nem tudo a gente consegue captar. Então você vai ter essa lembrança do 12º Encontro Amigos da Boa Nova e você já pode adquirir já nesta pré-venda, é uma pré-venda do kit. Você pode acessar www.mundomaior.com.br pelo site, você já pode fazer essa aquisição, esse seu pedido, ou pelo telefone 0 operadora 11 4962 8641 ou 4964 4700. Você que também não pôde vir ao evento, né? Mesmo aqueles que vieram não conseguiram ver tudo. Então, se você nem veio, nem pôde ver nada, pode vir agora, né? Através desse kit com DVD duplo e CD. Então, entre em contato aí. E os primeiros que adquirirem esse kit ganham uma camiseta exclusiva do evento. Então, kit 12º Encontro Amigos da Boa Nova. Pode acessar o site aí www.mundomaior.com.br. E outra coisa muito importante que vai ocorrer agora no mês de julho é o lançamento do filme Causa e Efeito. Isso mesmo. 3 de julho nos cinemas.
Nós vamos ter lá o Matheus Prestes, a Mariuna Costa, o Maurício Madruga, o Luiz Serra, Henry Bagoncelli e Rose Campos, né? Esses atores conhecidos aí que fazem parte do elenco, né? Do grande elenco de Causa, aos cinemas, dia 3 de julho, em todos os cinemas aí por todo o Brasil. E é muito importante a primeira bilheteria desse filme, porque aí é o que vai dar o start para que outras salas possam ter este filme. E este filme produzido pela Mundo Maior Filmes. E você... Quando é que estreia mesmo? 3 de julho. 3 de julho. Tá pertinho, hein, gente? E para você auxiliar, ajudar aí o filme, entre no Facebook. É facebook.com/Causa Efeito. Os clicagens lá de curtir e de também promover lá e de compartilhar é muito interessante para o filme, porque assim as salas, os empresários aí das salas de cinema, eles vão ver que existe um interesse muito grande através do Facebook, das mídias sociais, e vão abrir as suas salas para que esse filme possa chegar, né? Causa e Efeito, 3 de julho, tem até uma frase aqui, né, do Kardec: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Então, é realmente um tema que pode ser esclarecedor para tantos corações, né? Não somente para nós espíritas temos que divulgar. Agora, para levar, para que outras pessoas que não espíritas possam ir e conhecerem através de um filme qual a mensagem do espiritismo, né? Muito bem. E se alguém quiser ligar aí, né, Silvio, já está aberto o telefone, 0800 979 5011 para falar do assunto de hoje aqui. Então, prosseguindo aqui o que os nossos benfeitores, como Kardec, um benfeitor também enorme, nos deixou, ele diz aqui: o primeiro exame ao qual é preciso submeter, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos é, sem dúvida, o da razão. Por toda a teoria que contraria o bom senso, a rigorosa lógica e os dados positivos que já possuímos deve ser rejeitada, mesmo que esteja assinada por qualquer nome respeitável. Mas, em muitos casos, este exame ficará incompleto em virtude da insuficiência de conhecimento de algumas pessoas e da tendência de muitos em considerar sua própria opinião como único árbitro, é uma palavrinha, né? Árbitro da verdade. Nessa situação, como procedem os homens que não confiam de forma total neles mesmos? Levam em consideração a opinião da grande maioria, tomando-a como guia. É dessa maneira que devemos proceder em relação aos que dizem os espíritos, já que eles mesmos nos fornecem os meios desse controle. Colocar sob o exame da razão, né? É sempre isso que está sempre afirmando aqui isso, né? Sempre dizendo, né? Submeter, sem dúvida, o da razão, esse critério aí, por toda teoria que possa contrariar o bom senso, a rigorosa lógica e os dados positivos que já possuímos deve ser rejeitada, mesmo que esteja assinada por qualquer nome respeitável, que isso é uma das coisas que mais se utiliza, né? Coloca lá, vamos supor, Benjamin Franklin, né? Ou um nome forte na história, né? Então, se é o Benjamin Franklin que está escrevendo, opa, então vamos acreditar, né? Mas não é bem assim. A gente tem que examinar e saber
não é só estar a assinatura, atento, né? Aos espíritos embusteiros, que eles sabem exatamente por onde nos pegar, né? Pela e essa vaidade. questão de usar um grande nome, ele usa a vaidade, e é por ali que ele buscando esse aval, ele se faz prevalecer como trazendo uma mensagem verdadeira, e não é, né? Por isso que muitos dos espíritos, né, ocultaram seus nomes justamente por isso, porque o interesse era o conteúdo, a essência, na do que estava sendo trazido, e não quem estava divulgando. Depois de um tempo, claro que ao examinar que muitas das mensagens, ele percebeu que ali realmente estava ali o Santo Agostinho, que estava ali outro, né, determinados tantos espíritos. Outros notáveis, né, que acabaram por si só sendo selecionados, né? A gente pega Parnaso de Além Túmulo, né, psicografado pelo Chico, e aí você pega aqueles poetas que trouxeram aquelas obras maravilhosas através dos seus versos, suas poesias, e aí você vai comparar com o trabalho que aquele espírito já fazia, não tem que tirar. A prova está ali, né? Porque você tem um estilo de escrever, você tem um estilo de pintar, você tem um estilo de... Sim. Né? Tá a sua personalidade ali, né? Então por ali você consegue, examinando, e encontrar a autenticidade daquilo, né? Então quando ele fala desse princípio de ter razão, né, da coisa, vai para o lado dos caminhos de Jesus, né? Coerência em cima disso, né? Um princípio indiscutível de como nortear o julgamento de toda essa... Nortear, acho que é isso. De toda essa novidade que chegava, né? Que vinha chegando, e você precisa... E agora? O que eu faço? Não se esqueça da razão, que o resto acaba se realizando, né? Mas você vê que como o trabalho de Kardec era difícil, né? Era uma coisa complicada, porque para distinguir né, essa linguagem e tudo mais, até o próprio conteúdo da mensagem, né? O que ela trazia de conteúdo, o que ela realmente estava dizendo, né? E foi bom, né, que ele encarnou como professor, né? Ele já veio preparado. Já também. tinha toda uma competência para isso. Competência aí, né? Um educador, né? Então vamos continuar aqui, ó. A concordância do ensinamento dos espíritos é, portanto, o melhor de todos os controles. Ó, a concordância do ensinamento dos espíritos é, portanto, o melhor de todos os controles, mas é ainda preciso que ocorra certas condições. A menos segura de todas é quando um único médium pergunta a muitos espíritos sobre algo duvidoso. É evidente que se está sob o domínio de uma obsessão, ou se ele está em sintonia com um espírito mistificador, esse espírito pode lhe dizer a mesma coisa sob nomes diferentes. Não há também uma garantia suficiente na concordância que se pode obter pelos médiuns de um único centro, pois podem estar todos sob a influência de mistificadores. Por isso que ele foi abrangendo. Por isso que o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro, né, de 1857, né, que são mais de 1000 perguntas, né? As perguntas são a base também de toda a formatação preparando o evangelho que vinha em seguida, né? Sempre perguntando, questionando, que isso, né, leva-se sempre a uma conclusão, né? E vai podando as arestas, vai tirando o joio do trigo ali, né? Fazendo separação. A única garantia seria do ensinamento dos espíritos. A única garantia séria do ensinamento dos espíritos está na concordância
que existe entre as revelações feitas espontaneamente, servindo-se de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Então veja aí, né? São médiuns que não se conhecem, são médiuns um número grande. Então vamos supor, ele pegava lá 10 médiuns, uma suposição. E aí aqueles faziam a mesma pergunta para aqueles 10 médiuns, para aqueles espíritos que estavam através daqueles 10 médiuns, e viam as 10 respostas, daí ele selecionava e via o... Era mais um método claro para que fosse selecionado a origem do que cada um falava, para poder juntar no que seria uma escrita definitiva. Eu não sei, eu não tenho esse dado, mas assim, ele devia ter muita intuição, Kardec, né, também. Plena, né? Ele devia ter uma ligação com a espiritualidade enorme, né? Porque só que ele tinha, minucioso, mas ele tinha essa base importante da ciência para... Ele tinha muito claro a forma de como agir, né? Para poder trazer todo esse conceito para escrita, né? Para que fosse, para poder perenizar isso aí e levar a divulgação que é feita até hoje. Por isso que eu digo, ele deve ter treinado muito, ele deve ter tido um auxílio espetacular de muitos e muitos mentores envolvidos, né, com a causa, porque não foi fácil, é um trabalho elogiável, né? Muito bem, temos aí ouvinte na linha que quer participar também do assunto de hoje, que é a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Alô, bom dia. Bom dia. Quem está falando? Enedir de Sorocaba. Oi, minha querida Enedir, tudo bem com você? Tudo bem, e você? Está aí acompanhando o estudo do Evangelho? Estou acompanhando. Estou acompanhando, bom. Sim. Muito bem, que bom saber que você está aí conosco. O bom dia aqui também do nosso querido Rubens. Bom dia, dona Enedir, tudo bem? Do Maurício. Bom dia, dona Enedir. Diga, dona Enedir, fica à vontade para entrar no assunto aqui de hoje. Então, isso aí está mais ou menos relacionado quando a gente vai buscar uma psicografia, né? Sim, verificar, né? Então a gente acha que é necessário que a gente vá em algum lugar assim muito sério, porque de repente a gente pode receber alguma coisa que não é verdadeira, né? Verdade. Eu acho que é a mesma coisa, né? Está mais ou menos relacionado. Imagina que o Kardec teve que usar esse critério com muita seriedade, com muita... com bastante rigor, porque não era simplesmente estar recebendo uma mensagem, mas era todo esse trabalho que a gente, depois de 157 anos, a gente está vendo, né, o resultado, né, daquele esforço do Kardec naquela época. Esse é o fruto tão precioso daquele trabalho que ele fez com tanto afinco, com tanto dedicação, né? E com tanto, né, com tanta, assim, disciplina, né? Eu acho que ele fez com uma disciplina, e a gente, quando a gente também está diante, talvez, de uma mensagem assim, a gente tem que, claro que a gente desconfia e não desconfia, pode desconfiar ou não, mas é bom se certificar, né? Só para não... Ir mais pro lado da razão, né? Que nem ele teve que ir, porque às vezes a gente, em busca de uma mensagem de um parente mais próximo... a gente está tão inconsolado, né? E fica envolvido emocionalmente pela coisa. É verdade. E dá aquela emoção, né, Enedir, que nem o Maurício está falando, e a gente fica cego, né? E o Kardec não pôde deixar de usar esse critério aí, de deixar de usar esse critério da razão, porque senão nós todos aí hoje estaríamos aonde, né? Sem essa... Muito Agora, bem. eu queria fazer outra pergunta que está mais ou menos relacionado. Sim. Vocês poderiam me dizer alguma coisa com relação a... que eu tenho visto bastante, né?
a transcomunicação. Instrumental. Instrumental, isso. Que é também, né, ela é também um método científico. Eu não saberia, talvez, responder suficientemente, ou talvez o que a senhora espera, o que a senhora queria saber exatamente sobre a transcomunicação. Não, é que eu tenho lido bastante, né? Às vezes aparece alguma postagem no Facebook, eu tenho lido bastante. Mas a senhora tem alguma dúvida ou queria colocar alguma ideia? Não, eu queria saber se vocês poderiam dizer como que... Eu vi até uma entrevista de uma pessoa com o seu Jeter, né? Assim, que trabalha, né, com a transcomunicação. Eu esqueci o nome dela agora. É Sônia Rinaldi. Sônia Rinaldi, é isso mesmo. Isso. Mas eu só queria dizer o seguinte: se é possível isso, se não é, a senhora não tem certeza? Não, que possível é. Pela demonstração que eu vi, eu acho que não tem assim, muita dúvida, não, né? Entendi. Mas eu estou achando que a coisa começou a evoluir bastante, né? Porque está tendo muita divulgação agora, né? Que não tinha antes, né? É verdade. O Espiritismo só tem 157 anos. Então ainda vai vir muita coisa, vai ser revelada para a gente. Acredito que com a evolução de tudo o nosso planeta, né, vai vir muita coisa que a gente vai aprender ainda muito mais. Ele não não é um livro feito para agora só também, né? Ele é feito para lá, para o futuro. E quanto à comunicação aí, essa comunicação que a senhora colocou aí, né, transcomunicação, né? Nós temos aí muitos aparelhos, né, que hoje a gente tem a tecnologia avançando e possivelmente, né, vai ficar mais claro, cada vez mais claro, essa comunicação com os espíritos, né? Vai desmistificando o que é a comunicação com a espiritualidade. Eu acho que isso é uma coisa que também chegou modestamente, de uma forma sem pressa, exatamente para evitar e não encarar os radicais, não é? E poder se implantando de uma forma séria e inquestionável. Porque, infelizmente, devido à natureza duvidosa dos espíritos, dos próprios espíritos, essa cautela precisa ser tomada. Porque muitos espíritos não pensariam duas vezes para utilizar demais essa manifestação e mais essa forma de comunicação para trazer a essência de uma mensagem que não é a mensagem do Evangelho. Não é? Com certeza. Então isso vai se popularizar, como acho que o Maurício ou o Nando falaram, e vai se tornar uma coisa cada vez mais simples, porque o crédito ou o credo dos encarnados para com a vida na espiritualidade, ele é cada vez maior. Ele abrange cada vez mais um ciclo maior de pessoas que não duvidam disso. E, portanto, tudo que está atrelado a isso vai da mesma forma, através das suas manifestações, vai se popularizar. E muitas novidades com relação não só a essa questão da transcomunicação, mas outras coisas que digam diretamente sobre o efeito e o contato com a espiritualidade vão trazer novidades. Eu não tenho dúvida disso. Quanto mais vai se desmistificando esta comunicação, mais pode ser consolidada essa sabedoria, mais você pode fazer mais questões, colocar tudo isso no nosso dia a dia. É aquilo que a gente falou no começo, né? Há anos atrás a gente não podia nem dizer que era espírita. Hoje isso vai
está tomando conta da sociedade de uma forma geral e está se colocando no nosso dia a dia. Então você imagine um encarnado aí com 10, 12 anos de idade, convivendo com isso já desde o iniciozinho, que adulto vai ser ele, tão diferente, tão acostumado a essas linguagens, buscando, na medida em que vai vindo a maturidade pessoal, novidades, estudo, e de uma forma inquestionável. Não vai ter os problemas que nós temos, de buscar isso já numa idade mais avançada, de ter que estudar isso muito mais, entender como é que isso está acontecendo no mundo encarnado. E eu acho que nós estamos fazendo parte de uma fase da história das mais importantes, até porque os ensinamentos aos quais nós estamos sendo submetidos têm sido inquestionáveis. Então a nossa relação com a espiritualidade vai ficar cada vez mais ampla, cada vez mais uma via mesmo de mão dupla, indo e voltando, e nós vamos, a partir daí, começar a aprender novas posturas, né? E novas formas de poder usar abundantemente essa ligação ou essa comunicação com a espiritualidade. Isso aí. Tudo bem, então, dona Enedir, obrigado aí pela sua participação, viu? Muito obrigado por boas perguntas, né? Participar aí do programa, né? Gostei. Obrigado mesmo. Tá. Ô, Nando, oi. Eu gostaria de fazer um pedido também. Pode fazer. Se poderia colocar o nome da filha da minha sobrinha. Como que ela tem 12 anos e teve um AVC. Qual é o nome dela? O nome dela é Radija. Radija Carvalho. Ela é de Sorocaba? Não, está em São Paulo, no Hospital Hermelindo Matarazzo. Hospital, tá, é na Zona Leste, né? Zona Hermelindo. Tá aqui colocado, tá? Tá bom, Enedir, só uma perguntinha para você. Quanto tempo você já tem de conhecimento, assim, do espiritismo? Olha, deixa eu te falar. Meu avô... E olha que eu já tenho uma certa idade, né? Minha mãe, meus tios eram espíritas. Depois a minha mãe acabou mudando e até o final da vida dela ela foi presbiteriana, né? Então eu já convivo há muito tempo, né? Assim, agora, na prática mesmo, vou te dizer aí quase que 20 anos, mais ou menos. Que bom. Isso aí, Nedir. Muito obrigado aí pela sua participação, viu? Um beijo no seu coração aí. Muita luz para vocês. Muita paz aí, muita luz para você também. Tá, obrigada. Nossa querida Enedir de Sorocaba aí participando do programa, né, colocando aí essa comunicação entre as nossas dimensões, né? Porque nós estamos aqui na dimensão física, existem as outras dimensões, a gente já sabe até através da física quântica que existe essa comunicação entre as dimensões. Agora, através da palavra, da imagem, isso com certeza com a cerca do tempo nós vamos ter isso com o avanço da tecnologia, com a sensibilidade aí dos aparelhos, né? Hoje eu estava vendo aí através da transmissão da Copa aí, uma tecnologia que se chama K4 e K8, que são imagens muito superiores em definição. De definição fantástica, que você vê um fio de cabelo, né, na TV, né? Então, o que vai acontecer? Essa tecnologia que nós estamos desenvolvendo aqui... Os carecas vão ficar felizes, é isso? E a gente vai conseguir falar com os espíritos através de uma... Que nem a gente fala do Skype aqui com as pessoas. Com certeza. Com holografia e tudo. O espiritismo está engateando ainda e vai trazer muita revelação para a gente ainda. E a própria tecnologia, nem o espiritismo, né? Isso aí é um avanço da humanidade aí. A gente vai ter esses meios de comunicação aí, né? Muito bem, então onde nós paramos aqui, paramos aqui, suponhamos, aqui mesmo, você lembra aqui onde nós paramos aqui no... Nós paramos aqui na última garantia, você leu até o fim, agora vem compreende-se. Compreende-se.
que não se trata aqui de comunicações relativas a interesses secundários, mas das que se referem a princípios básicos da doutrina espírita. A experiência demonstra que quando um princípio novo deve ser revelado, ele é ensinado espontaneamente em diferentes lugares, ao mesmo tempo e de uma maneira idêntica, se não pela forma, pelo menos pelo conteúdo. Portanto, se ocorrer um espírito formular uma teoria personalizada, baseada em suas próprias ideias e longe da verdade, pode-se estar certo que essa teoria ficará circunscrita e limitada e cairá diante da unanimidade das instruções vindas de todas as partes e de maneira idêntica, como já demonstraram vários exemplos. É esta unanimidade que faz cair todas as teorias parciais que surgiram na origem do Espiritismo, época que em cada um explicava os fenômenos à sua maneira, antes mesmo que se conhecessem as leis que regem as relações do mundo visível com o mundo invisível. Aí essa comunicabilidade, né, que a nossa querida estava falando aí. Essa relação no mundo visível com o mundo invisível, né? É de novo um pouco de tudo do que nós já falamos até agora, né? Ficou bem claro isso, né? Verdade. Muito bem, ó, a gente está chegando ao final aí do programa, já, né? Lembrando que a semana que vem nós vamos continuar aqui, onde nós paramos, né? Até marquei aqui o meu exemplar aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente poder continuar a semana que vem a leitura ainda da introdução, né? Vai mais algumas páginas, mas é bom que a gente vá assim, sem pressa mesmo, a gente não precisa ter pressa, é bom a gente estar sempre firmando aí o que os Espíritos estão nos passando aí, né? Então, quero agradecer aí Maurício Guido pela presença. Tem um recadinho para dar, pode dar? Claro. Olha, você que está ligadinho aí na Rede Boa Nova, também na TV Mundo Maior, nós estamos com o programa Interação, aos sábados, o Nando Garcia, ele apresenta, o cara vai chique, vai bonito, você tem que ver. Para quem não conhece o Nando, vai conhecer, isso é legal, né? Acesse aí tvmundomaior.com.br, você pode assistir aos sábados às 16h30, né? Sempre com um tema diferenciado, questionando bastante os temas. A gente tem pouquinho tempo de programa, mas são programas bem bacanas que a gente tem feito. E você pode ir lá participar também com a gente, mandando sugestão de pauta, quem que você quer ver falando lá, né? Temas. Então é só colocar lá. Pode falar ou você quer falar? Já está acostumado a falar, enche o saco dele. Né? interacal@tvmundomaior.com.br, que seria interação sem ser cedilha, sem tio, interacal@tvmundomaior.com.br. Aí você pode mandar sugestões, mandar perguntas, mandar temas, pessoas que você queira que sejam entrevistadas, e vai ao ar todos os sábados às 16h30. Então, não percam aí Interação na TV Mundo Maior. E agradecer a todos que ficaram conosco aí, apesar de muita gente ter bagunçado hoje aí, né? Ter ficado bem feliz. Por causa do jogo. Do jogo, né? Então já está com energia.